Boa tarde. O movimento Fé e Luz encerra este fim de semana as comemorações do seu 50º aniversário num encontro nacional em Fátima. Temos entre nós Olga Grilo, ligada a este movimento e com quem iremos conversar logo após os temas que marcam a atualidade religiosa e onde destacamos hoje a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A festa da Santidade voltou a inundar a Praça de São Pedro. Duas canonizações carregadas de simbolismo com que o Papa aponta a uma igreja sem fronteiras, onde todos são irmãos. Il vescovo Scalabrini, che fondò la congregazione per cura dei migranti, due, una maschile e una femminile, affermava che nel comune camminare di coloro che emigrano non bisogna vedere solo problemi, ma anche un disegno della provvidenza. Scalabrini guardava oltre, guardava avanti, verso un mondo e una chiesa senza barriere, senza stranieri. Da parte sua il fratello salesiano Artemide Frassati, con la sua bicicletta, è stato un esempio vivente di gratitudine. Guarito dalla tubercolosi, dedicò tutta la vita a gratificare gli altri, a curare gli infermi con amore e tenerezza. O gênio de São João Batista Scalabrini, que inspirou uma nova pastoral no século XIX, levou Francisco a deixar alertas perante os dramas contemporâneos que atingem quem se vê obrigado a sair da sua terra. Per favore, includere sempre, nella Chiesa come nella società, ancora segnata da tante disuguaglianze e emarginazioni. Includere tutti. E oggi, nel giorno in che Scalabrini diventa santo, vorrei pensare ai migranti. È scandalosa l'esclusione dei migranti. Anzi, l'esclusione dei migranti è criminale. 11 de outubro de 1962, a data do início do Concílio Vaticano II, recordada 60 anos depois, numa celebração simbólica na Basílica de São Pedro, que destacou a atualidade do maior evento eclesial do século XX. Il Concilio Vaticano II è stata una grande risposta a questa domanda e per ravvivare il suo amore che la Chiesa per la prima volta nella storia ha dedicato un concilio a interrogarsi su se stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. Quante volte dopo il concilio i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro madre. Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle di destra o di sinistra più che di Gesù. Ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscere figli umili e grati della Santa Madre Chiesa. Tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti. Nos últimos dias, o Papa reforçou os seus alertas contra uma guerra nuclear, convidando a rezar pela paz por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. La Beata Vergine Maria, di cui domani ricorderemo le apparizioni a Fatima, sia la nostra guida sul cammino di continua conversione e penitenza per andare incontro a Cristo, sole di giustizia. La sua luce gentile ci liberi da ogni male e disperda le tenebre di questo mondo tormentato dalle guerre.
e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Igreja Católica em Portugal vive um ponto de viragem no que se refere ao tratamento dos abusos sexuais sobre menores. Ideia reafirmada por Dom José Ornelas, em Fátima. O mundo vive, de facto, horas muito complicadas. Aqui Fátima tem sempre sido um polo onde muita gente vem e liga com a tradição de Fátima o tema da paz, o tema da preocupação com o mundo e o seu futuro, que está bem implícito na mensagem de Fátima desde os seus inícios. Aqui é por isso que também foi uma preocupação constante e uma constante também dos grupos que aqui vieram rezar pela paz. Mas não só isso, na própria, particularmente Ucrânia, Rússia e os países vizinhos, mas também para o mundo inteiro nas consequências económicas que se vão verificando. O Orçamento de Estado que foi aprovado nestes dias tem concretamente, não foi aprovado, mas foi apresentado nestes dias, tem sido tem uma preocupação que é um denominador comum em todos os países, que é saber ou tentar equilibrar as previsões que se fazem num quadro que ainda não, cujo desenrolar ainda não se conhece. No entanto, o que é importante, e isso sim, é que a busca de consensos que sejam necessários, isso é o que é importante, é que a nível do país e nas suas relações com a União Europeia e com os outros países se encontrem, não só para Portugal, mas para o mundo, se encontrem modos de assegurar que particularmente os mais pobres não sejam eles de novo a pagar a fatura destas dificuldades que estamos a viver. Estamos num ponto também nós de viragem. Eu penso que a constituição desta comissão independente para analisar os casos acontecidos nos últimos 50 anos, mas também para analisar os próprios arquivos das dioceses e das congregações e das instituições da Igreja. E dar também sugestões, traçar perfis que nos permitam compreender melhor o fenómeno aqui em Portugal, significa um esforço grande que estamos a fazer, porque não nos conformamos com aquilo que sabemos que infelizmente existiu também na Igreja. Para nós, a Igreja, cada caso que acontece é uma derrota. Porque é uma derrota antes de mais porque alguém sofre. É uma derrota porque alguém foi espezinhado nos seus direitos fundamentais e de uma forma que é aquela que mais atingiria qualquer pessoa. Depois, porque também contradiz radicalmente tudo aquilo que nós queremos, somos e queremos ser como Igreja, a nossa identidade e a nossa missão. Já estão na reta final os trabalhos da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Portuguesa. Um caminho que aponta ao futuro. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja em Portugal validou 424 testemunhos em 10 meses de trabalho que apontam a um número significativo de abusadores entre 1950 e 2022. O problema não só ocorreu, mas que também atingiu uma grande expressividade, repetindo-se claramente em certos padrões que têm mesmo de ser evitados no futuro. Por isso, o tema respeitante às sugestões e recomendações será muito importante nas considerações finais a apresentar pela Comissão, sendo que o mesmo pode e deve ser desde já considerado por todas as estruturas da Igreja e da própria sociedade civil, que diretamente se interessam pelo bem-estar das crianças e adolescentes e pelo tema genérico do abuso sexual de menores. Os dados recolhidos mostram que o problema assumiu proporções endémicas no início da segunda metade do século XX. Aprender com o passado, reparar as vítimas e preparar o futuro é o caminho proposto. Claro que houve ocultação na hierarquia da Igreja, claro que sim, é preciso deixar isso bem claro,
mas houve a ocultação das famílias. Muitas crianças e adolescentes falaram aos seus pais, aos seus tios, aos seus padrinhos dessa questão e foram solicitadas a calarem-se, porque justamente o senhor padre era um enviado de Deus e as pessoas não podiam falar contra ele. Portanto, o contexto do abuso sexual tem sempre um manto de ocultação. E como já foi dito pelos meus colegas, é importante nós aliviarmos um pouco esse manto e tentarmos que não haja uma segunda ocultação. Mas ela existiu até nos companheiros, nos colegas de seminário, que não quiseram falar e que não quiseram testemunhar. Perante os dados recolhidos, na expressiva maioria dos casos registados até ao momento, é inequívoco que sobre estes traumáticos acontecimentos do passado, as vítimas esperam ainda hoje um pedido de perdão diretamente formulado por parte dos próprios abusadores, na maioria dos casos, bem como da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa, como também, é claro, no conceito de tolerância zero proposto pelo Papa Francisco. A Comissão Independente espera que o trabalho realizado sobre os abusos que aconteceram no seio da Igreja Católica em Portugal possa ser estendido a todos os abusos na sociedade nacional. Nós não deixaremos de ponderar, por exemplo, aquilo que possa ser como sugestão a criação de um grupo esteja como for, a designação logo se vê, que agora faça uma extrapolação e que estude a situação do abuso sexual de crianças em Portugal, ponto. E já não na Igreja Católica. Isto é, como é que agora, partindo daqui, nós não, esta comissão, mas aquela que vier eventualmente a ser criada, se for caso disso, com a vinculação que tiver, para realmente nós reconduzirmos o que agora sabemos relativamente à Igreja para outro tipo de organizações sociais, a começar pela família, as instituições totais, etc., várias outras por aí fora. Após a divulgação destes dados, a Conferência Episcopal Portuguesa renovou o seu pedido de perdão às vítimas, assumindo a determinação de evitar novos crimes. Estes são temas disponíveis no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Amanhã começa a peregrinação nacional do movimento Fé e Luz ao Santuário de Fátima, um caminho de igreja que acolhe todos os que se deparam com a deficiência ou necessidades especiais. Está connosco Olga Grilo, do movimento Fé e Luz. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Obrigada, nós. É uma peregrinação até Fátima por uma ocasião muito especial. São 50 anos deste movimento Fé e Luz. Não é uma efeméride nacional, mas sim internacional. É a história desta intuição de um projeto que quis trabalhar em igreja com a deficiência. E já são 5 décadas. Nem mais, são 5 décadas de algo que nasceu há precisamente 50 anos em Lourdes. Corrijo, não foi precisamente há 50 anos, porque esta efeméride seria celebrada no ano passado, na Páscoa de 2021, mas por causa da pandemia que nos limitou a todos, foi sendo adiada e agora chegou a altura de podermos celebrá-la juntos, um pouco por todo o mundo, porque foi assim que aconteceu com todas as províncias do mundo onde existem comunidades Fé e Luz. Portanto, este ano estamos simultaneamente a celebrar estes 50 anos do Fé e Luz. Esta peregrinação a Fátima, este encontro nacional em Fátima associa-se a esta efeméride, mas acaba por ser também um momento de encontro que é muito necessário a nível das presenças nas diversas dioceses do país, nas diferentes comunidades cristãs. E serão 3 dias, começa já amanhã. O que é que vai acontecer nestes dias em Fátima? Olha, começo por dizer que é um momento, é verdade que é um momento de encontro, porque depois deste período em que estivemos um pouco mais afastados uns dos outros, precisamos muito deste encontro intercomunitário, mas é sobretudo um momento em que queremos agradecer, dar graças a este movimento que nasceu há 5 décadas atrás e que nos tem dado tanto. Passaram 50 anos, mas efetivamente aquilo que foi um desafio naquela altura continua a sê-lo hoje.
E é muito engraçado porque uma das coisas que vai acontecer e que vai praticamente abrir esta peregrinação é na cerimónia de abertura, precisamente amanhã, na sexta-feira, vai ser uma partilha entre comunidades que estarão presentes daquilo que foi uma reflexão acerca do que há para agradecer em cada uma destas comunidades. Vai ser mostrada uma barca peregrina que foi preparada para este efeito e que percorreu todo o país, todas as comunidades que estão espalhadas no país, de norte a sul, e em que todos nós tivemos a oportunidade de refletir acerca do assunto e portanto, foi uma forma... Esta barca foi um veículo quase que nos levou a refletir e a ser verdadeiramente comunidade, não é? Uns com os outros. E, portanto, o encontro começa, desde logo, com essa vontade de dar graças pelo movimento. É um encontro que terá a sua Eucaristia presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra, de diversos momentos também ali a acontecer, há momentos de oração, há momentos de convívio, acaba por ser também interessante aos próprios membros deste movimento a contactarem com outros, ter esta noção de família, de família alargada, não é? Que não é só da sua comunidade, mas ali perceber que é uma realidade bem mais vasta que abrange o país inteiro. Sim, sim. Está na própria natureza do movimento Fé e Luz esta vontade de nos inserirmos naquilo que nos rodeia. Portanto, Fé e Luz não nasceu para criar comunidades que são, passo a expressão, quase bolhas, não é? Nasceu sim para dar a possibilidade das pessoas que estão mais nas margens, porque efetivamente é isso que acontece, quando uma família se depara com a chegada de um filho com deficiência intelectual, acontecem várias coisas. Uma delas, quase invariavelmente, é a vontade de se isolar porque sente dificuldades em assumir aquele filho, ou mesmo porque, tendo vontade de o assumir, encontra dificuldades, não é? Mas, sobretudo, o movimento procura mostrar a essas pessoas que elas têm um lugar, quer na sociedade, mas, sobretudo, na Igreja. E, portanto, o processo que nós procuramos fazer, que é passar da comunidade para as paróquias, aliás, nós precisamos, é vital para nós estar numa paróquia, não é? O sentido é esse, é que todos nós, os membros, possamos estar inseridos na paróquia e depois também na diocese. O mesmo acontece quando nos encontramos uns com os outros, não é? Nós não queremos estar sozinhos, é o princípio do Fé e Luz. Não é possível viver estas experiências sozinho. Não querem estar sozinhos, mas também não querem estar em grupo dentro da paróquia. Querem estar em parceria com todos e participar em todos os serviços pastorais, digamos assim, que caracterizam uma comunidade cristã. Como é que as nossas comunidades vão estando a fazer o seu caminho no sentido de integrarem também estas pessoas com algum tipo de deficiência ou de incapacidade, também nas diversas áreas da pastoral? É curioso, é interessante essa pergunta, porque este debate sinodal que se fez, que fomos chamados também a participar, mostrou bem que, embora haja trabalho feito, é preciso dizê-lo, e há um movimento em que algumas pessoas têm feito coisas que começam a ver-se, como criar secretariados junto das dioceses, ainda sentimos que é preciso fazer um esforço em contracorrente, não é? Para sermos chamados, enfim, não quero exagerar, mas quase para sermos aceitos, não é? Porque a verdade é esta, é difícil atribuir um papel que se considere relevante às pessoas com deficiência intelectual.
Portanto, isso exige, mas é possível, isso exige um esforço, que é o esforço de saber o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa sonha, o que é que a pessoa sente e pensa, não é? E, portanto, é um caminho que, enfim, os passos mais recentes dão-nos alguma esperança, mas estamos conscientes de que é preciso não baixar os braços. Importante também a comunidade ter este conhecimento, não é só sensibilidade, é mesmo conhecimento do quão importante é a fé para estas pessoas, não é? Para estes jovens, ou menos jovens, de todas as idades, que integram o Fé e Luz, e a forma como é estruturante para eles, para a sua vida, o estar integrados na paróquia, a dimensão da oração, o crescerem em conjunto com aquele grupo, não é? Muito bem, é mesmo isso, é mesmo isso. Às vezes as famílias não estão conscientes dessa importância que tem a fé na vida do seu filho. Mas, de facto, a Igreja é para todos, é de todos e para todos, não é? Portanto, não se rege pelo grau de capacidade, não é? Todos nós somos diferentes e no mundo da deficiência intelectual somos ainda mais diferentes, porque há uma panóplia grande de características. Mas o que é comum a todos nós é que todos precisamos de nos saber amados, de nos saber acolhidos, não é? E isso é uma experiência que nós podemos ter em Igreja. E nós, no Fé e Luz, pensamos, acreditamos convictamente de que as pessoas com deficiência mental vivem isso da mesma forma que nós, não é? Essa alegria de se saberem acolhidas e amadas. Muito bem, Helga Grilo, muito obrigado por ter participado hoje aqui no programa Eclésia e partilhado essencialmente connosco a riqueza deste movimento, Fé e Luz, a assinalar a nível internacional 50 anos. Nós, na Agência Eclésia, acompanharemos também de perto tudo o que acontecer nestes próximos 3 dias em Fátima e não só nestes 3 dias, também na presença do Fé e Luz nas nossas comunidades cristãs. Muito obrigada também pelo convite. Ficamos por aqui, obrigado pela atenção que nos dispensou e fica o convite para novo encontro amanhã à mesma hora. Tenha uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.